Sobre Vinícius y hay un caso aislado de estos, no influye nada lo que pienso de este. Foram amplamente mal interpretadas. Ou seja, foi de sangue frio ali. Ele botou aqui e falou. Olha só o que aconteceu. Uma palavra, uma interpretação e uma repercussão que saiu completamente do controle. Depois de mais um episódio revoltante de racismo contra Vinícius Júnior em jogo do Real Madrid, uma fala de Filipe Luís acabou sendo usada fora de contexto, e isso gerou críticas, ataques e muita confusão. E foi exatamente por isso que Filipe Luís decidiu falar de novo. Mas atenção, não foi um pedido de desculpas comum. Foi um esclarecimento firme, com um tom sério, e com um recado que muita gente precisava ouvir. Sobre Vinícius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido. Sempre de visitante, pero só ele afirmou publicamente que está com o Vini, que tem carinho, admiração e respeito pelo jogador, e que o Flamengo, como instituição, também apoia o Vini em todas as causas. Primeiro eu gostaria de falar, esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva que eu fiz. Em nenhum momento, a minha intenção foi minimizar o caso de racismo, ou ao ato racista, nem de desrespeitar a vítima nesse caso. Muito pelo contrário, eu estou com o Vinícius. Eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele e eu estou com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. Eu sei que como treinador a minha postura pública gera muita expectativa e realmente pode ser que eu não me expliquei com suficiente clareza sobre o assunto. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime, E como eu falei um dia antes para um meio de comunicação, um dia antes do jogo, se o menino fez isso, não cabe a mim julgar a ele. Mas se ele fez, que ele pague, que pague com força. Porque eu chegar aqui e falar é fácil, fazer camiseta não racismo é fácil, usar a pulseira antirracismo é fácil. Tudo isso é muito fácil, difícil é punir. Então, que se ele fez, que ele pague, que fique bem claro. Outra coisa que eu quero deixar bem claro foi a palavra, né, talvez que eu usei sobre um caso específico, né, na pergunta do companheiro de vocês. Isolado. Do companheiro de vocês, que ele perguntou, a pergunta dele foi como o Flamengo foi tratado nas visitas que veio para a Argentina, né? E eu quis dizer caso isolado, daquele caso isolado dentro do campo, que foi aquele caso que aconteceu naquele jogo. Que existem mais casos? Existem mais. Muitos mais. Na Argentina, no Paraguai, na Espanha, na Inglaterra. No Brasil, existem muitos casos de racismo no Brasil. E eu amo meu país. Existem casos de racismo, de homofobia, de machismo, de corrupção. E todos esses problemas não quer dizer que eu não tenha que amar meu país e que eu não possa gostar da Argentina. Eu gosto, amo o Brasil, e que fique bem claro que talvez eu quis me expressar de um caso específico, a palavra, ou talvez... E com isso, porque estou triste e decepcionado com tudo que aconteceu, porque não foi fácil para mim chegar, depois de perder o jogo, e meu time, com a minha responsabilidade de jogar do jeito que jogou e perder, não é fácil chegar numa coletiva e responder uma pergunta e que tudo seja perfeito. Então, portanto, eu queria deixar isso bem claro para vocês e dizer mais uma vez, estamos com o Vini. Estou com o Vini. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. E queria só esclarecer isso aqui antes de vocês poderem fazer perguntas, porque fiquei bem triste com toda a repercussão que aconteceu. E vocês me conhecem, o pessoal que está aqui me conhecem bem. Mas tudo bem, eu espero que isso tenha
esclarecido o meu pensamento sobre esse caso e... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê pra mim? Por quê? Cagão! Cagão de merda! Cagão! Cagão! Ei, ei! Disse macaco, macaco, macaco pra mim! Macaco pra mim! Macaco pra mim! Why? 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 Why for me? Why? Cagão! Cagão de merda! Cagão! Cagão! Ei, ei! Say mola, mola, mola for me! Monkey for me! Monkey for me! Aproveite e segue o Veloso com 2 L's. Pra mim é inacreditável. Pode ter ali a troca de acusação. Realmente não dá pra provar ainda que o cara teria chamado ele de macaco porque botou a camisa, né, na boca. E aí, não tendo prova, fica impossível de dizer que realmente foi isso que ele teria dito. Agora, o que me surpreende mais são os árbitros imbecis, né? Porque o cara não pode dançar, a bandeirinha, ela tá ali no campo, ela faz parte do campo. Ele não encostou na bandeira, ele não chutou a bandeira, como muitos fazem, ele não desrespeitou a bandeira, ele dançou. Ele comemorou dançando. Aí o imbecil do árbitro deu amarelo pro Vinícius Júnior, talvez numa situação ainda mais absurda, porque num lance em que ele teria sofrido racismo, de acordo com o que ele denunciou pro árbitro, ele leva o amarelo e o rival não. Só que dessa vez, Mauro César Pereira, o Vinícius Júnior nos bastidores, tá sendo dito que nos bastidores ele tá satisfeito porque os companheiros abraçaram a sua causa, principalmente o Mbappé. E sempre foi dito aqui, inclusive por você, né, Mauro, que os jogadores do Real Madrid precisavam defender mais o Vinícius Júnior. E partiu do Mbappé, um cara que é tido como complicado, que muitos dizem que é marrento, que é difícil de convivência, mas que na hora de comprar o barulho do Vinícius Júnior, ele comprou, Mauro César Pereira. O Mbappé foi exemplar, né? A gente falou muito sobre isso aqui ontem. O Mbappé, ele acabou tendo uma postura até surpreendente, falando espanhol muito bem. E não só ele, mas muita gente do mundo do futebol, pelo mundo, né? Saiu em defesa dele. Só que no Brasil que não, né? Você vê poucos jogadores se solidarizando. E lamentável as reações de alguns portugueses, né? Na imprensa, na torcida, tentando transformar o Vinícius em vilão, quando a gente vê exatamente que não foi bem assim, né? E fica aí o mistério, por que o Cristiano escondeu a boca? É isso, não tem porquê o cara ter escondido a boca. Claro, quem comete racismo precisa pagar. Pagar de verdade. O clima da coletiva era visivelmente emocional. Felipe admitiu estar triste, decepcionado e afetado por tudo que aconteceu, tanto pela derrota em campo quanto pela repercussão fora dele. Mas, mesmo assim, ele fez questão de reforçar uma última vez. Estamos com o Vini. Agora, o que ele disse exatamente? O tom, as palavras escolhidas. Isso você precisa ouvir.